Muito bom dia. No panorama de hoje temos bolsas mundiais em um tom mais negativo. Isso se deve um pouco pela questão da alteração das bandas de negociação de juros no Japão. Basicamente, o Japão é um país muito estável, com uma segurança muito boa, e isso faz com que o mundo acabe mudando um pouco as suas diretrizes de investimento, migrando de outros países para o Japão, e isso acaba impactando aí as bolsas ao redor do mundo. Por isso a gente vê flexo negativo aí, principalmente nas bolsas asiáticas, mas também na parte da Europa e dos Estados Unidos. Para o dia de hoje, temos uma bolsa de Chicago noturnas com milho e soja subindo cerca de 0,25%. Interessante falar que o milho aqui no Brasil está batendo a marca de 42 milhões de toneladas na exportação, um volume bem substancial aí, podendo chegar inclusive à marca de 44 milhões, se a gente considerar aí que o mercado vai se estender um pouquinho mais além do usual, que seria o mês de janeiro, né, de 2023. Aqui também para o Brasil, outra notícia interessante é que a gente já embarcou cerca de 1,1 milhão de toneladas, 1,1 milhões de toneladas para a China, que é um novo player aí no nosso mercado, ajudando a aumentar os números de exportação do Brasil. E, consequentemente, isso lá na frente vai dar um impacto na nosso estoque de passagem, que pode ser um dos menores aí da história, chegando na casa de 3,5 milhões de toneladas. Vamos ver aí como ficam esses números. Para o dia de hoje temos um petróleo muito próximo da estabilidade, subindo 0,14%. Lembrando que a China ela mudou suas políticas de anti-Covid, deixou mais frouxo as medidas, as contenções, porém isso impactou aí em um contágio muito mais rápido e agora o próprio chinês está fazendo a sua contenção, estão deixando de sair, estão ficando mais em casa, alguns inclusive estão deixando até de ir trabalhar. Isso acabou impactando também no consumo de carnes, que acaba trazendo um pouco de diminuição de demanda para os grãos aqui do Ocidente. No dia de hoje, também marcado aí pela mudança nas bandas de juros do Japão, temos um dólar DX contra as principais moedas do mundo caindo fortemente, muito por conta desse motivo também. Então, o dólar contra a moeda japonesa, o ien japonês, teve uma valorização nessa madrugada aí de 3%. Aqui para nós é uma movimentação muito comum, né? O dólar contra o real subindo ou caindo 3%, porém para a moeda japonesa é uma coisa realmente muito rara de acontecer, e isso se deve à mudança dos juros no Japão. E aqui para os países emergentes temos um dólar também fortalecido, principalmente contra o rublo russo. Para a agenda de hoje, temos uma agenda mundial um pouco mais fraca, são só dados de acompanhamento, por exemplo, licenças para construção novas nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã. Porém, o dado mais interessante para a agenda de hoje será a votação da PEC, que traz aí a PEC chamada PEC da transição, que vai liberar aí, teoricamente, 145 bilhões de reais para os próximos 2 anos. Ela vai ser começada às vistas às 10 horas da manhã, porém pode se estender, inclusive passando do dia de hoje para o dia de amanhã. E lembrando que a Câmara só trabalha até quinta-feira, então o prazo deles para passar essa PEC é um pouco curto. Se não passar, o mercado vê isso com bons olhos, tá? Porém, se passar, o mercado tende a refletir de uma maneira bem negativa, porque acaba passando a impressão de que realmente Lula está muito forte e que ele tem a união dos três poderes, sendo a STF, como todo mundo já imagina, o Senado e a Câmara dos Deputados. Então é bem interessante, bem importante que essa PEC não passe, porque ela também representa um risco fiscal bem grande para o nosso país. E caso ela não passe, a gente tende a ver uma bolsa subindo, reagindo positivamente, e um dólar também reagindo positivamente, mas caindo nesse caso, né? Então, o dólar perdendo força contra o real.